E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos para a nossa próxima semana, continuando no capítulo 1 do caderno 3, tá? A gente vai trabalhar nessa semana da página 11 até a página 22. E a gente vai discutir um pouco sobre a cidade de Atenas, sua formação, suas características, ver as diferenças em relação a Esparta, né? A gente vai também identificar um pouco do desenvolvimento cultural da cidade, mas de maneira breve, porque isso é mais um assunto do capítulo 2. E a gente vai falar sobre um longo período de guerras que vão ser realizadas na Grécia Antiga, que vão acabar, inclusive, por enfraquecer o poderio das cidades gregas, facilitando o domínio do Império Macedônico sobre eles, um período que vai ficar conhecido como período helenístico, ok? Nós vimos na semana passada que Esparta era uma cidade militarista, governada por cidadãos de origem dos fundadores da cidade, né? E que era um governo sem muita participação política e tal. Atenas tem uma característica bem diferente. Atenas primeiro vai se destacar muito, ao invés de ter essas características militaristas, Atenas se destaca como uma região de artesanato e comércio. Muitos artesãos, comerciantes, mercadores vão se enriquecer ali naquela região, né? Atenas, inclusive, vai investir muito no desenvolvimento de uma marinha mercantil, que eram navios para transportar produtos, né? Então, isso já dá outras características. Mas a principal alteração e talvez a principal criação ateniense até os nossos dias foi um modo de governo, um tipo de governo que ficou conhecido como democracia. O que aconteceu em Atenas? Em determinado momento foi colocado um governante chamado de Clístenes. Esse cara, o Clístenes, ele vai alterar de maneira muito significativa a vida em Atenas. Até então, as famílias mais tradicionais, elas costumavam ter mais poder. Ele vai discutir isso. Ele vai falar que não é justo, porque todo mundo que participava de alguma forma, de maneira significativa da cidade, tinha direito a participar da política, tinha direito a ter direitos iguais. E é aí que funda o conceito de democracia. O que é democracia? Ela vem de origem grega, o termo, né? Que significa governo do povo. Portanto, todos os cidadãos atenienses tinham o direito de participar do governo de Atenas. Atenas, ela passa agora a ter um sistema de governo em que seus cidadãos, eles votam em assembleias, participam diretamente das decisões políticas do governo e decidem os rumos da cidade. É aí que a gente tem a origem da chamada democracia. Agora, é importante entender, né, a página 12 vai mostrar isso pra gente, né, é importante entender que essa democracia grega, ateniense, não era para todos, né? Se hoje a gente fala em democracia, fala de muitos problemas da democracia e discute, né, o fato de que ela tem que ser para todos, né? Naquela época era muito decidido que não era para todos. Quem que podia ser cidadão ateniense? Para ser um cidadão de Atenas, era necessário ter nascido na polis, ou seja, ter nascido em Atenas. Se você é um estrangeiro que veio de fora, já não pode. Ter uma família ateniense, precisava ter uma origem familiar. Ah, eu nasci em Atenas, mas meus pais são estrangeiros. Eles vieram para cá e eu nasci aqui. Eu posso ser cidadão? Não, porque a sua família precisa também ser ateniense, a sua origem. Estar em idade de lutar, isso vai ter uma variação, geralmente entre 18 e 22 anos. Então precisava ter essa idade mínima para participar da política. E principalmente participar das assembleias, que era o lugar onde aconteciam as decisões políticas, né? Essas assembleias era lá. Precisava ser homens livres. Ora, se eu estou falando que são homens livres, eu já estou excluindo aqui quem? As mulheres e os escravos. Então não podia ser estrangeiro, não podia ser menor de 18 anos, não podia ser mulher e não podia ser escravo. Não era todo mundo que participava da democracia ateniense. Não era todo mundo que era considerado cidadão ateniense. É importante a gente entender isso. Então, a cidadania, o conceito de democracia é uma criação ateniense, uma criação grega muito importante,
que vai evoluir ao longo do tempo, mas que naquela época era bastante limitado. A gente tem uma estimativa de que menos de 10% dos habitantes da cidade tinham o direito de participar da vida política. Tudo bem? Bom, seguindo. Quem que eram os principais grupos da sociedade ateniense? Assim como a sociedade espartana, a gente tinha os principais grupos em Atenas, né? Os eupátridas, que eram os cidadãos, aqueles que tinham esses direitos políticos, né? Que faziam, e lógico, incluíam suas famílias. As crianças e as mulheres não tinham participação política, mas estavam inclusos nos privilégios dos eupátridas, se fossem da família, né? Os metecos, que eram estrangeiros livres, igual o caso espartano, trabalhavam lá, tal, mas não tinham direitos políticos. E os escravos, assim como a sociedade espartana, os atenienses eram uma sociedade escravista. Isso vai ser uma regra para a Grécia toda, inclusive vai ter uma página para falar sobre isso. Porque boa parte da base social grega era de escravos. As cidades gregas eram sociedades escravistas. Elas usavam escravos, principalmente obtidos por meio de guerra, para trabalhar nas suas terras, tudo bem? E é o que fala, a gente tem uma atividade aí, e essa atividade de ação ela é uma atividade muito importante, a gente vai trabalhar ela bem na nossa aula, para inclusive diferenciar Esparta de Atenas e tal. E a gente vai ter uma atividade de sou ético, que a gente vai discutir, dependendo de como tiver o nosso desenvolvimento, para falar um pouco da participação das mulheres. Porque, como a gente viu, as mulheres estavam excluídas da democracia ateniense. A gente vai refletir um pouquinho sobre essa questão das mulheres, tá? A página 15, ela vai trazer essa questão da base do trabalho grego, que é o trabalho escravo. Eu não vou fazer uma análise muito profunda, a gente vai falar disso na hora da aula, até para fazer a atividade aqui do Desenvolva, mas para discutir quem era esse escravo e por que o escravo era tão importante na sociedade daquela época, né? Os historiadores eles defendem a ideia de que a escravidão era fundamental para o funcionamento do regime democrático em Atenas, assim como era fundamental para as características militaristas em Esparta. Porque, por exemplo, se eu não tivesse escravos para trabalhar nas fazendas, os espartanos não poderiam dedicar o dia todo a treinamento militar. Eles iam ter que trabalhar. Por que eles podiam se dedicar ao treinamento militar? Porque tinha escravo trabalhando para ele. Os atenienses, por que eles podiam se dedicar a longas assembleias discutindo política, discutindo filosofia? Porque tinha escravos trabalhando para eles. Então era uma sociedade que gerou um longo desenvolvimento cultural, político, importante para a nossa sociedade, mas que só foi possível graças à base social dos escravos. Tudo bem? A gente vai falar disso e da atividade na nossa aula virtual. A gente tem na sequência, na 16 e na 17, alguns elementos que falam um pouco sobre Atenas. Essa parte eu não vou entrar em muitos detalhes, ela traz mais curiosidades, né? Como se fossem aqueles almanaques, né? Dependendo da aula a gente gasta um tempinho para conversar sobre isso, mas é interessante você ler para ver um pouco sobre os hábitos, né? Então ele vai falar sobre a questão de compras, das refeições em Atenas, como é que era, da questão das Olimpíadas, dos Jogos, a gente vai falar disso no capítulo 2 também, de algumas questões relacionadas à arquitetura, à construção e tal, e da cultura ateniense, como por exemplo o teatro. É interessante você ler para conhecer um pouquinho, dependendo de como a aula tiver, a gente vai conversar sobre esse assunto, o capítulo 2 vai falar muito disso. E aí, na sequência, nas páginas 18 e 19, a gente tem algumas das guerras mais importantes que vão envolver a Grécia. No período clássico, as cidades gregas elas se desenvolveram muito, né? E esse desenvolvimento acaba sendo acompanhado por guerras, né? A primeira delas são as chamadas guerras médicas ou greco-persas, que são guerras entre as cidades gregas e os persas. A gente viu que o Império Persa foi um dos maiores da história, né? E eles chegam até a Grécia. A gente vai ver um pouco dessa guerra com detalhes na nossa aula virtual. Na sequência, depois que os gregos derrotam os persas, né? Os persas são derrotados na Grécia, são uma derrota importante da história, começa-se uma disputa entre Esparta e Atenas para ver quem vai dominar a Grécia. A vitória sobe a cabeça dos dois, né? E eles formam alianças. Essas alianças vão gerar uma guerra entre gregos, que é uma guerra basicamente entre Atenas e seus aliados e Esparta e seus aliados, que é a chamada Guerra
do Peloponeso, que vai ser vencida por Esparta, né? E aí, na sequência, essa vitória de Esparta vai ser contestada por uma outra cidade, que é a cidade de Tebas. Tebas vai tentar enfrentar e vai derrotar Esparta mais para frente numa nova guerra, né? E aí, na sequência, todas essas guerras, né, elas geram um certo enfraquecimento da Grécia Antiga, das cidades gregas. E isso vai facilitar a derrota dos gregos na chamada Batalha de Queroneia, que é uma batalha em que o imperador Filipe II, tá aqui, eu acabei tampando um pouquinho, mas está aqui, ó, que era imperador da Macedônia na época, um império vizinho às cidades gregas, vai dominar as cidades gregas. E aí as cidades gregas passam a ter um controle macedônico. Então a gente tem essas guerras, a gente vai falar com detalhes na nossa aula. E aí, para finalizar, né, a gente vai ter uma atividade aí sobre as guerras e tal. A gente tem o último período da história da Grécia Antiga, que é o chamado helenismo, período helenístico, que é o período em que a Macedônia controlava a Grécia e que vai usar a cultura grega para se expandir pelo mundo, especialmente na figura do Alexandre o Grande, que vai ser imperador da Macedônia depois da morte de Filipe II, seu pai, né? Filipe II é morto, na verdade, ele é assassinado, e quem assume o trono é Alexandre. Alexandre vai ficar conhecido porque em pouquíssimo tempo ele vai conquistar grande parte de todas as antigas civilizações que a gente estudou. A Grécia, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Índia, ele chega em tudo, ele domina um monte de lugar em pouco tempo. Né? E ele morre jovem, inclusive. 32 anos ele acabou morrendo. Então ele nem vive muito desse auge, né? Mas o Alexandre, que tem até uma imagem de um mosaico que tem a figura dele, ele era um grande apaixonado pela cultura grega, pela cultura helenística. O que ele vai fazer? Em todas as terras que ele conquistava, ele levava os elementos gregos e misturava aqueles elementos com as culturas locais, né? Então a gente vai ter uma mistura da cultura grega com culturas orientais, por exemplo, que vai ficar conhecido como cultura helenística, graças ao Alexandre, ele leva. Boa parte do conhecimento que a gente tem sobre os gregos é graças a ele, porque o Alexandre ele vai fundar bibliotecas ao redor do seu império. E nessas bibliotecas, muitas das obras dos filósofos, dos políticos gregos eram transcritas, eram traduzidas, eram copiadas, e isso acabou ajudando a preservar esse conhecimento. Por exemplo, as obras do Homero, né, que chegou a nós graças a esse trabalho do Império de Alexandre, ok? E aí tem um mapa, né, para a gente ver a dimensão do Império de Alexandre, olha o tamanho, né? Ele conquista aqui a região do Egito, a Grécia, a Macedônia está bem aqui, ó. Então ele sai, conquista a Grécia. Filipe, né, o pai dele conquistou a Grécia, ele continuou, conquista essa região da Capadócia, atualmente a Turquia, conquista a Mesopotâmia, a Palestina, conquista a região aqui do centro da Mesopotâmia, conquista a Pérsia e chega até a Índia. É impressionante, o Egito. E a gente vai finalizar com uma última atividade. Beleza, pessoal? Então, assim a gente encerra o nosso capítulo 1. A gente vai trabalhar esses conteúdos na nossa aula virtual. Tchau, gente!